Olá, meu nome é Ana Maria Carrijo Abraão, eu sou grisalha e estou usando óculos. Hoje, neste 25º Congresso da ABEM, eu estarei apresentando o meu artigo, que tem como título Educação Musical e Epistemologia Genética Piagetiana, alunos com baixo desempenho escolar e variação de estados de humor. Eu sou doutora em música pela Unicamp e meu orientador é o professor Dr. Wilson Zattera. O meu artigo, ele está apoiado na minha pesquisa de doutorado, que foi defendida no ano de 2020. A minha pesquisa buscou uma associação entre educação musical, melhora dos estados de humor e desempenho escolar de crianças com baixo rendimento acadêmico. Eu ofereci um programa de educação musical dirigido às crianças com dificuldade de aprendizagem e a minha proposta pedagógica era de uma educação humanizadora que valoriza a relação de respeito mútuo pautado pela afetividade. O referencial teórico utilizado na minha pesquisa teve como base principalmente a psicologia genética, a psicologia da música e a neurociência. Para a psicogenética, eu utilizei então Piaget, né? Alguns autores como Fernando Becker, Juan Delvallo, Constance Camille, Mantovano de Assis, para explicar os conceitos sobre o desenvolvimento e aprendizagem, sobre equilibração, os períodos do desenvolvimento, onde eu busquei associar também com algumas atividades musicais, o desenvolvimento das operações lógicas, a afetividade como energética da ação. Na área da psicologia da música, eu pesquisei, busquei autores como Sloboda, Hallan, Hilary, Schellenberg e Schaeffer, entre outros, a fim de então explicar aí a função psicológica da música, os conceitos da transferência cognitiva, buscando uma associação entre música e linguagem, música e matemática, música e emoção, música e funções executivas, trazendo várias pesquisas, né, que foram desenvolvidas com essas temáticas e na neurociência para explicar os transtornos de aprendizagem, transtorno depressivo de humor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aí, e também os conceitos da psicomotricidade que vieram fundamentar aí algumas propostas pedagógicas. Eu usei, então, Diamond, Fonseca, Resgo e também a Associação de Psiquiatria Americana e o DSM. Com relação a essa associação e essa discussão, né, entre os pensamentos de Paulo Freire e Piaget, eu, pensando nessa educação humanizadora pautada na afetividade, eu busquei então conceitos da autonomia moral, que exige, né, a relação de respeito mútuo, onde as crianças possam ter oportunidade de trocar os pontos de vista, emitir opiniões, tomar decisões. Então, a minha proposta foi toda fundamentada neste ambiente democrático que permite que as crianças, então, possam aí desenvolver essa autonomia, né? E sempre numa relação afetuosa, tendo a música como um instrumento intermediário entre a minha relação com eles, né? Nossa relação era pautada aí a relação musical pautada nessa relação de respeito mútuo. A motivação para o meu estudo, ela surgiu a partir das minhas angústias, né, como educadora musical e como coordenadora pedagógica, observando aí o grande número de rótulos que as crianças vêm recebendo na escola. Então eu pensei, que tal, né, trocar a Ritalina pela Ritali? Então, a minha intenção era utilizar a música como um recurso que possa melhorar o bem-estar das crianças. Por isso, então, os interesses da minha pesquisa estão voltados para uma formação humana mais significativa, apoiada no afeto, sensibilizar e ampliar o universo sonoro e cultural dos alunos por meio da música e também promover a saúde e o bem-estar por meio da expressão sensível, da criação e improvisação, que são, assim, possíveis de serem realizados nas atividades musicais. O objetivo do meu estudo foi analisar o impacto da educação musical sobre o estado de humor e o desempenho acadêmico dos estudantes com dificuldades de aprendizagem. Mais especificamente, então, eu busquei identificar os efeitos da intervenção sobre os estados de tensão, ansiedade, depressão, rejeição, cólera, hostilidade, fadiga, inércia, vigor, atividade, confusão mental, desorientação.
Também busquei verificar os resultados acadêmicos dos alunos em escrita, aritmética e leitura antes e depois da intervenção. E, por fim, comparar aí as mudanças, né, pós menos pré-intervenção entre o grupo experimental e controle. A metodologia utilizada, a minha pesquisa é de abordagem quantitativa do tipo experimental, contou com amostra aleatória de 2 grupos, um controle e um experimental, de crianças do 4º ano do ensino fundamental de uma escola de periferia do interior de São Paulo. As crianças eram repetentes, na grande maioria não alfabetizadas, e apresentavam aí essa divergência entre a idade e a série escolar. E para poder, então, avaliar tudo isso, eu utilizei como instrumento de coleta de dados um teste de desempenho escolar, que visava avaliar o desempenho, né, em escrita, aritmética e leitura, e a escala POMES, que é dos estados de humor, que avalia a variação dos estados de humor, no meu caso, diante do programa de educação musical. O tratamento utilizado, então, a princípio, eu ofereci, né, um momento de musicalização, onde nós trabalhamos aí as noções básicas do som, as propriedades do som, elementos rítmicos, atividades de vivência rítmica, uso do corpo e da voz para improvisar, cantar, brincar, criar, e as brincadeiras e jogos cantados, onde também a gente pudesse desenvolver aí, né, habilidades psicomotoras, como esquema corporal, tonicidade, lateralidade, pensando já também, né, nesses recursos como base para o desenvolvimento integral das crianças. E quanto à flauta doce, que foi o instrumento que eu propus, né, presenteei as crianças com uma flautinha para cada um, uma flauta Yamaha, e as crianças então puderam experimentar leitura rítmica a partir da metodologia Kodai, onde nós utilizamos carimbos, e aí então elas começaram a compreender a relação de tempo e divisão de tempo, né? Pulso e divisão, e aí então a gente conseguiu criar algumas sequências rítmicas utilizando esses carimbos simbólicos, e depois elas conheceram as figuras musicais rítmicas, a colcheia, semicolcheia, semínima, e aí a gente pôde, então, aos poucos, ir fazendo essa leitura e essa associação a partir da vivência simbólica dos carimbos. E as crianças criaram e executaram as suas criações, né? Essas linhas rítmicas que elas puderam realizar aí com esses recursos. Quanto aos resultados, então, aqui eu tenho 2 gráficos, né? Um gráfico onde eu tenho cada dimensão separada e um gráfico da perturbação geral do humor. Quanto ao pós-teste, foi possível observar um aumento nos valores dos domínios de confusão, desorientação e vigoratividade para o grupo controle. Então, ali, ó, nos 2 últimos itens aqui, ó, confusão, desorientação e vigoratividade, a gente pode observar que houve um aumento, né, na pontuação. As crianças pontuaram no pós-teste uma maior confusão do grupo controle e uma maior vigoratividade. As crianças do grupo experimental, elas demonstraram uma queda na confusão, desorientação para o pós-teste. E na depressão melancolia, ambos os grupos apresentaram uma queda, com uma evidência maior para o grupo controle. E então isso me dá um indicativo positivo de que a educação musical, né, ela interferiu aí no sentimento das crianças. Com relação aos efeitos da intervenção sobre o desempenho acadêmico, né, houve um pequeno crescimento das habilidades nos 2 grupos, mas não demonstrou efeito direto da educação musical. Infelizmente, o avanço foi muito pequeno, insignificativo. As crianças, elas apresentaram, a princípio, um nível inferior ao médio para 1º ano, que é a antiga pré-escola, e elas evoluíram para o 2º ano do ensino fundamental. Então, as crianças elas têm muita dificuldade de leitura, escrita, e infelizmente, então, a realidade daquela turma não permitiu, né, a gente não conseguiu verificar esse avanço, né, significativo, então não houve interferência da educação musical. Então, assim, a minha conclusão, né, com relação a isso é porque talvez o baixo impacto das aulas de música na vida acadêmica, ela possa estar associado ao alto comprometimento cognitivo das crianças,
para o conhecimento geral, bem como ao pouco tempo dedicado às experiências musicais. Talvez se a gente tivesse feito um programa de 1 ano, 2, 3 anos, né, a gente conseguisse então evidenciar, né, uma melhora mais evidente aí com relação à vida acadêmica. Outra conclusão que eu tiro é que o programa de educação musical na escola regular, ela contribui para o equilíbrio das dimensões afetivas, né, associadas ao estado de humor, verificadas ali. Então, melhorou-se o estado de vigor, né, diminuiu-se o estado de depressão. Então, os sentimentos, né, foram melhorados. Isso, então, a música, né, traz, né, de fato, uma melhora no estado de humor. E apesar das crianças não evoluírem nos domínios acadêmicos gerais, foi possível observar uma evolução na educação musical, porque as crianças atribuíam significados aos signos, né, musicais, aos sinais musicais, a essa leitura que também é arbitrária e que as crianças conseguiram atribuir significados a elas. Então, assim, eu penso que o contexto escolar e o tipo de pedagogia utilizado no processo de ensino, ele tem forte relação com a aprendizagem das crianças, né? E, por fim, eh, observando o ambiente da escola, as relações de autoridade, as dificuldades dos professores em permitir, né, um ambiente mais democrático, eu chego à conclusão de que uma educação voltada para o respeito mútuo, por diálogo, colaboração, afetividade e a ação direta do sujeito sobre o objeto de conhecimento parece ainda ser um desafio a ser superado, infelizmente. Mas a tendência é que as pessoas, né, melhorem aí as suas relações e que os professores busquem maior formação para que eles possam aceitar as dificuldades, porque é tudo muito novo também, a questão da inclusão, né, tantos conceitos novos, né, que dificultam aí o trabalho do professor, que muitas vezes tem carência de material, de recurso, de espaço, né, e de formação continuada. Tá certo? Então, muito obrigada. Essas são as minhas referências. E, por fim, o meu e-mail, o meu Instagram e Facebook, caso alguém queira conversar comigo, vai ser um prazer poder receber vocês, ok? Muito obrigada.